bom dia a todas e todos. Meus cumprimentos a essa mesa. Também quero agradecer ao convite e parabenizar o Fórum Paraná Lixo Zero pela organização, especialmente as pessoas de Verônica, Menezes e Carol. E também parabenizar pela iniciativa. Há questões que são elementares, né, como saúde, meio ambiente, acesso à justiça, mas que não são cumpridas como deveriam ser pela Constituição Federal, e a gente tem que vir aqui, em outros lugares, para estar reforçando esse dever, essa obrigação. Bom, o meu propósito aqui, eu trouxe uma filhinha, porque geralmente eu me perco na fala e abuso do tempo. Então, para ser respeitosa, eu vou fazer como Letícia, eu vou fazer aqui uma filhinha, acompanhar essa filhinha por conta disso. Mas, então, o que eu quero trazer hoje, ainda que de forma sucinta e mais resumida, é uma reflexão sobre algo que eu acho crucial no debate atual sobre meio ambiente, porque é disso que se trata. E eu quero chamar a atenção, então, para que é a responsabilidade como princípio ético na perspectiva do socioambientalismo. Isso dentro de um contexto, né, dentro do contexto de uma sociedade do hiperconsumo, né, de uma sociedade que vive de um capitalismo que a gente chama de selvagem. E, é claro, eu não poderia trazer outra coisa, e até poderia, mas no que se refere à questão ambiental, como eu, além de advogado, eu também integro a academia, é desse lugar que hoje eu resolvi falar. Então, eu começo pelo conceito de socioambientalismo. Porque o socioambientalismo, ele não exclui, evidentemente, mas quando a gente fala em socioambientalismo, a gente não está falando só de meio ambiente. Ou não estamos falando de um meio ambiente excludente, que de certa forma, porque de certa forma esse conceito de socioambientalismo, ele muda o modo como se tem pensado a natureza. Porque o socioambientalismo, ele inclui a pessoa humana e, mais recentemente, os animais, como parte integrante do meio ambiente. O que inclui cultura, direito à cidade, o que inclui, sobretudo, o modo de ser no mundo. Então, o socioambientalismo é um conceito bem importante que eu ouso chamar, inclusive, de um novo paradigma. E nós precisamos chamar atenção para isso por conta da importância de sempre termos que coligar o Estado à sociedade civil e vice-versa. Esse paradigma, ele permeia a Constituição Federal e privilegia, valoriza a dimensão que chamamos de material e de imaterial. E eu estou me referindo aos bens, não é? E direitos socioambientais, assim como as suas transversalidades, que são inúmeras. Uma delas é a saúde, como foi muito bem mencionado aqui hoje por Letícia. E daí, tocando nesse ponto, nos remetemos à esfera pública. E é inevitável trazer a questão as políticas públicas. Mas não só isso, mas também a consolidação de processos democráticos de participação social na gestão ambiental.
E isso é fundamental. Numa perspectiva, como se diz sempre, mais holística de pensar o mundo. Porque nós não pensamos necessariamente em meio ambiente de forma particularizada, ou mais particularizada. Nós tomamos a parte pelo todo. E desta perspectiva, a despeito de toda a complexidade que guarda o tema, eu faço aqui um pequeno recorte daquilo que acho essencial no contexto da relação entre Estado e sociedade civil, que é o princípio ético da responsabilidade, como mencionei anteriormente, porque não podemos olhar para os processos de transformações sem deixar de nos atermos a isso. Seja do ponto de vista ético, moral e também jurídico, o princípio responsabilidade é o norte da Constituição Federal, assim como um importante norte, inclusive da própria Agenda 30. Então, nós sabemos que o mundo foi invadido pela técnica, isso mais recentemente, eu diria que na década de 80, né? E aí eu estou falando dos processos de hiperprodução e de hiperconsumo. Inclusive, Marx já falava disso, né, do hiperconsumo, enfim, que leva ao desgaste do planeta. Na verdade, nós estamos entrando como se o planeta estivesse entrando no cheque especial da natureza, né? Por conta desse esgotamento por que todos passamos. Mas para onde irá tudo isso? Pois bem, aqui é o ponto, e eu vou tentar ser breve. Um filósofo, Hans Jonas, um filósofo alemão, ele formulou o princípio responsabilidade como uma espécie de atualização de uma ética filosófica e como exemplo atual de uma conduta normativa. Então, vamos lá. Nessa esteira, eu vou me referir brevemente a um filósofo, a um outro filósofo, que é Kant. Um filósofo iluminista, também alemão, e bem conhecido nosso, né, que formulou o imperativo categórico, baseado no dever, na autocoerção da razão, que concilia dever e liberdade, e que diz assim: age de tal modo que a máxima de tua ação se torne uma lei universal. Quer dizer que deve-se fazer algo que possa ser igualmente praticado em quaisquer situações e lugares no mundo. Isto é, o que é bom para mim deve ser bom para todo o universo. Por exemplo, matar. Não existe nenhuma justificativa moral para matar. Hans Jonas atualiza essa máxima, essa premissa universal, com o seu princípio responsabilidade da seguinte forma. Vou ler aqui. Age de tal maneira que as consequências de tuas ações permitam a continuidade da vida no planeta. Ou, atuar de forma que os efeitos de nossas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana genuína. Com isso, chama atenção para a qualidade de vida autêntica baseada no dever e na liberdade. Ou seja, a razão deve prevalecer ao lado de uma autonomia que seja capaz de autocoerção. Eu preciso ter a consciência do que sou neste mundo e do tipo de mundo que eu desejo para mim, para os meus filhos e para os filhos dos meus netos. E aí eu estou falando de um princípio fundamental que, inclusive, é considerado como um direito fundamental, que é o artigo 225 da Constituição, que prevê, que orienta a conservação, a preservação, enfim, em razão das gerações futuras. E nisso a gente está falando de qualidade de vida, mas quando a gente fala de qualidade de vida, a gente também fala de responsabilidade jurídica por parte do Estado, de toda uma administração que tem que cumprir
com o seu dever de fazer. Mas, associado a isso, nós temos também o grande papel que é o da sociedade civil, que eu diria, talvez, seja ela a maior detentora do poder. Por quê? Porque é a sociedade civil que, uma vez mobilizada, poderá, de fato, contribuir para que todas essas leis, de fato, tenham efetividade. Porque uma coisa é você tornar uma lei efetiva, outra coisa, e muito radicalmente diferente, é você dar efetividade a ela. Então, eu acho que é esse o nosso compromisso, que é o de refletir o princípio responsabilidade, não só no que se refere ao nosso dever de dar cumprimento. Não, eu vou tirar o lixo de casa. Mas depois que o lixo sai de casa, o que é que eu faço com ele? A Alemanha, por exemplo, tem políticas maravilhosas nesse sentido, assim como o Japão e outros países. O Brasil precisa renovar as suas políticas, rever a sua realidade concreta, porque as leis, elas têm que ser feitas, sim, mas com base na realidade concreta. Nós olhamos para Curitiba, por exemplo, e vemos uma cidade limpa, maravilhosa, boa de se andar, mas Curitiba guarda, esconde mais de 240 ocupações, favelas, ou como queiram chamar. Bom, eu já mesmo aqui deixei de ler aqui outras coisas, mas encerro minha palavra dizendo que, enquanto militante política, esse é um dever que a gente assume, é um compromisso que a gente assume. Esse é o nosso compromisso moral e também de vida. Muito obrigado.